Nós vamos nesse instante, respirando bem profundamente e sentindo os guardiões com muitas tochas, com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica, a envolver cada um de nós para que possamos nos abrir para o estudo e para a espiritualidade, amiga. Nós vamos buscando agora a sintonia com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cinti e Cássio. E esses amigos tão queridos nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unir a todos os espíritos que estudam juntamente conosco. Que possamos expandir os nossos sentimentos, que possamos ter a expansão da nossa consciência e que seja uma tarde de estudos com equilíbrio, fraternidade e muito acolhimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Felício foi novamente colocado na maca, mantinha-se inconsciente, mas estava remoçado, completamente limpo. O contorno do seu corpo podia agora ser vislumbrado com perfeição, deixando de lado aquele aspecto sombrio e deformado. Tudo bem? Então, com toda a limpeza que foi feita, o perispírito, que a gente acredita que seja esse corpo que eles estivessem trabalhando, estava totalmente equilibrado, tá? Então não havia mais deformação, não havia mais nada. Algo. Leda, você está com o microfone fechado. Perdão. Eu marquei o parágrafo seguinte. Tá. Os trabalhos seguiam sem cessar na tenda Pai João. Pai João regressou ao salão, despediu-se de todos e veio ao encontro de nossa equipe. Seguimos rumo ao Hospital Esperança, levando o corpo perispiritual de Felício e outros doentes que foram socorridos naquela oportunidade. Tá, você marcou? Eu marquei porque eu achei interessante que, então, agora eles levaram o perispírito, né, o corpo perispírito do Felício para o hospital, né, para o Hospital Esperança, para ser tratado lá. Então, a gente não pede para ir para o Hospital Santa Cruz para ser tratado, para a sala do Pingo de Luz, é a mesma coisa. O que vai? Somos nós fisicamente ou é o nosso perispírito? É o perispírito. É o nosso perispírito. Certo. Eu achei interessante. A gente sabe que é o perispírito, tá escrito aqui. Agora tá escrito, nas outras, Tá bom. não estava escrito, entendeu? Entendi. E aí a gente falando assim que eu acreditava que fosse o perispírito que estivesse sendo tratado. Ou era o duplo ou era o perispírito, mas não era o físico. Tá bom. Né? Algo mais? Aí ele fala, ele foi devidamente acomodado no salão principal das enfermarias no subsolo do hospital, em sala especialíssima para casos de fracionamento de corpos. Após isso, Pai João se retirou para outros afazeres na enfermaria e nós reservamos alguns minutos de diálogo em dependência próxima, onde também se encontrava Dona Modesta e Cornélios. O que significa? Que cada corpo ia ser tratado por uma equipe diferente, porque cada corpo tinha a sua necessidade. Como foi o perispírito, o que a gente pode acreditar? Que aí eles vão desmembrar mental, superior, inferior, átimo e búdico. Acho que átimo, búdico, eles não têm acesso. Ainda não tem acesso, né? Mas provavelmente os outros corpos, né? Que fica aí na dúvida. Mas são os outros corpos. Pelo menos o mental inferior, né? Mas esses são os outros corpos, tá? Tá.
Algo mais? Aí eu marquei depois. Por que somente agora, depois de tantas semanas em coma, foi possível trazê-lo ao Hospital Esperança? Essa providência não seria bem-vinda anteriormente? Eu marquei tudo aí, Tá. continuando até. Bem-vinda, sim, não possível. O peso específico do corpo espiritual de Felício impedia qualquer medida saudável nesse sentido. Poderia mesmo ser prejudicial à sua saúde, qualquer tentativa de remoção astral. Tudo uma questão de sintonia. Ninguém avança além das próprias possibilidades. A qualidade da matéria mental na qual ele se encontrava enclausurado é, na verdade, dotada de uma arquitetura molecular pertinente às regiões mais densas. Não fosse a misericórdia atuando caso houvesse seu desenlace, seria inevitável sua adesão às tormentas do aprisionamento, no gélidos calabouços do submundo. Era necessário, primeiramente, desonerá-lo dos efeitos tóxicos provocados pelos vírus que lhe foi injetado pelos dragões. Certo? Aí vem a pergunta que é interessante. A senhora poderia me explicar a razão dessa intercessão? Por que essa tentativa de mantê-lo na matéria? Ele não se encontrava envolvido em organizações criminosas na condição de uma cobaia de experimentos? Deus não quer a morte do pecador, meu filho. Felício errou, enveredou por vales de ilusão e engano. Seu estado é fruto de sua própria plantação. Colhe o que plantou. Entretanto, ao optar por alterar suas escolhas recentemente, reagindo contra o mal com o qual se consorciou, ele foi o primeiro prejudicado. Julgou desfavorável uma ação de políticos desonestos e passou a sofrer todo tipo de pressão. Ameaça, tombando na doença. Sua intenção agora é nobre, ainda que tardiamente. Ele se arrependeu de vender a preço de moedas o poder outorgado pela sua profissão. Compete-nos, diante disso, ampará-lo em nome do bem, até porque sua recuperação representa benefício justo a milhares de pessoas que serão amparadas com a sua ação judicial por ele julgada. Extensas faixas de terra sob o domínio do narcotráfico e da desonestidade de gananciosos serão devolvidas às mãos dos legítimos proprietários. Quer dizer que nunca é tarde, resumindo tudo isso, nunca é tarde para a pessoa se arrepender e nunca é tarde para ela deixar de fazer o mal, é isso? Isso. Sempre ela pode ter esse deslumbre de E fazer o melhorar. bem, melhorar. Isso daí Jesus demonstrava quando ele fazia as pregações dele, ele não falava assim que não importava o que a pessoa fazia, o que importava é o que ela fazia a partir de agora. De agora em diante. Se lembra quando teve aquela passagem da mulher que foi julgada lá por eles e ia ser apedrejada, adúltera. E aí ele falou, vai, não peques mais. É isso que significa vá, não peques mais. Significa o seguinte, existe sempre a oportunidade, sempre existe a oportunidade de tudo. É só a gente querer abraçar, né? É a partir daquele momento se transformar e fazer coisas diferentes. Não significa que se você fez o mal a vida inteira, você não vai sofrer por causa desse mal, entendeu? Por exemplo, o que o Felício está passando é sofrer pelo mal que ele fez, não é verdade? Sim. Mas Mesmo ele tendo começado a fazer uma melhora, ele ficou doente, ficou mal. vamos dizer assim, ele não fez uma melhora, né? Ele Não, ele começou. simplesmente percebeu que o que ele estava fazendo era errado
e começou a julgar da forma correta, né? Então, por causa disso, ele recebeu a oportunidade de continuar na Terra para poder fazer o bem na Terra. E aí sim ele vai resgatar todo o mal que ele fez, entendeu? Entendi. Mas, novamente, eles estão Aquilo. ajudando, mas fazer o bem ainda continua no livre-arbítrio dele. E aí, assim, não significa que ele não vai responder por aquilo que ele fez É atrás. isso aí. Uma coisa não apaga a outra. Aquilo que os erros antigos, a gente responde. A única coisa que pode apagar é o bem que ele vai fazer a partir de agora. Vai minimizar a pena. Isso vai ser uma pena mais leve, talvez seja, Isso. falando assim, né, no nosso português, É isso aí. né? Isso é só uma forma dele poder já começar a consertar nessa encarnação mesmo o As que ele fez. besteiras. É isso aí. Mas, assim, isso só vai ser verdade se ele fizer De coração. de coração. Não porque, vou fazer isso daqui porque eu vou resgatar minhas dívidas. Aí não vai Se for funcionar. moeda de troca, não tem acordo. Não Não, ele funciona. se arrependeu, né? Se ele tivesse se Não. arrependido verdadeiramente, E aí fazer, sim. Agora, se ele fazer fez para... e fazer o bem de coração e não de troca. Uhum. Entendi. Algo mais? Eu tenho bem mais para frente ainda. Eu não sei se a Leda tem alguma coisa antes. O parágrafo que eu marquei foi nas primeiras semanas do coma. Então vamos ler um pouquinho aqui, ó. Como ele chegou ao coma somente com as pressões das ameaças? Não, esse ponto foi apenas um ingrediente no contexto do seu adoecimento. O estresse e o pânico dos acontecimentos colocaram em tormenta mental. Esse estado apenas serviu para potencializar o implante que ele carregava em seu duplo etérico, disparando a obsessão complexa e singular que o atinge de longa data. Então a gente começa em compreender como foi. Não foi no perispírito que eles colocaram no duplo. Do duplo chegou ao perispírito. E ao corpo físico. E ao corpo físico. Ficou no corpo intermediário. Tá? E isso é extremamente importante a gente entender essa alimentação. E aí, assim, como ele já estava se sentindo mal, o pânico, essa tormenta mental, o que que fez? Ligava o aparelhinho e aí alimentava todos os corpos. Por intermédio do medo, do pânico, ativava... Olha lá, esse estado apenas serviu para potencializar o implante que ele carregava em seu duplo etérico. Verdade. Não tem pessoas que têm isso, que a gente não sabe, não tem nada acontecendo e começam a ter crises? Sim. Então, o sentimento dele ativava o aparelhinho. E aí ele ia piorando, assim, ficando pior. Não entendi, Leda. Aí ativava o aparelho e aí ele ia tendo crise, ia ficando pior, né? Então vamos lá. Você vê quanto é importante o autoconhecimento, o conhecer as emoções. Sim. Se eu conheço as minhas emoções, eu vou entender o porquê daquilo. E eu vou me defender. Aqueles que fizeram o curso de defesa psíquica começam a compreender com mais facilidade que está nas nossas mãos isso, nesse fator de se defender. Por quê? Porque aquela ideia que fica ali batendo, a ideia é minha. Eu sinto isso. Se eu não sinto, não é minha. Se não é minha, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou pedir para Deus sair dessa frequência. Eu vou me alimentar de outras coisas. Eu vou fazer outras coisas. Eu vou quebrar a frequência. Eu não vou me permitir me envolver nisso. É fácil? Não, não é fácil. Mas
é dessa forma que eles vão atuando. Quanto mais desespero, mais é isso que eles querem. Porque mais perdida a pessoa vai ficar. Entendi. E voltando àqueles que fizeram o curso de defesa psíquica. Se você está quieto, não tem essa ideia, e de repente vem uma ideia na cabeça que não tem pé nem cabeça, a pergunta é: isso é meu? Isso vive dentro de mim? Mas a gente tem que ser sincero. Porque se a gente cair no nosso inconsciente, tiver aquele vitimismo, eu sou vítima, ai, coitada de mim, isso é meu. O espírito só pegou, como que é? Carona. Só a carona. Entendeu? Isso é meu. Então, por isso do autoconhecimento. O que mais? Então, aí, nesse parágrafo abaixo, nas primeiras semanas do coma, quem o visitasse no hospital, no mundo físico, encontraria ali seu corpo físico e o duplo etérico apenas sustentando a vida vegetativa. Ainda assim, o duplo estava raptado ou confiscado, como se costuma dizer nas regiões inferiores. É bem estranho ouvir essa situação de rapto do duplo. Eu fiquei pensando nessa possibilidade. Embaixo ele explica um pouco, mas ainda assim fica meio confuso na cabeça de Por entender. quê? Por que confuso? Assim, Acho que a pessoa tá ali, ainda que viva, mas o duplo é uma possessão, eles estão na posse dela. Mais para frente eu li, parece que eles colocaram numa gaveta num cemitério, né? Ó, vamos lá. Mas como o raptado se estava ao lado do corpo, o rapto do duplo não significa distanciamento, mas possessão. Aí a gente vai lembrar o que é possessão. Vamos lá na desobsessão. A possessão é o nível mais alto. É quando você é comandado 100% pelos espíritos. Eles comandam você. Você não tem mais livre-arbítrio. Entendi. Aí você fala, como que isso acontece? A partir do momento que você vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, que você tem as dificuldades na vida e se permite vivenciar nessas dificuldades, eles vão fazendo isso. E até que eles tomam conta. Então, muitos casos, se você for pegar livro dos médiuns, são pessoas rastejando, imitando animais, que você fala assim, o que está acontecendo, sabe? Incorporações que não tem nada a ver, de muita agressividade, isso é uma possessão, porque você permite isso, tá? Domínio integral, então eles tinham uma espécie de redoma foi criada a alguns centímetros em torno da aura desse corpo, usando tecnologias de ondas vibratórias. No entanto, seu corpo mental inferior, este sim, está alojado em furnas sombrias distantes nos cemitérios de gavetas, sob completa vigilância dos sequestradores, bem distante do hospital no Rio de Janeiro. Então, o que eles fizeram? Eles sequestraram o mental inferior, que é ali onde estão todas as lembranças, tudo aquilo que ele tinha. Aí você fala, isso acontece? Por isso que ele estava em coma, É isso aí. porque a consciência dele não estava lá. Agora, eu vou falar uma coisa que eu já falei na última vez que eu estive com vocês. Muitas das coisas aqui a gente tá vendo, mas a gente não sabe explicar exatamente como que é. A gente entende mais ou menos o que está acontecendo para nos dar um direcionamento do poder que existe Das das trevas. trevas quando associado às nossas imperfeições, né? Tudo isso pode acontecer? Pode, desde que a gente abra
a nossa Claro. mente para isso. Nós estamos vendo aí um caso bem extremo, Drástico, bem né? extremo, Bem onde que drástico mesmo. o cara tá lá em coma e está fazendo todo um tratamento. Mas isso acontece em intensidades menores com todo mundo a todo momento, né? As depressões, elas abrem campo para esse tipo de coisa, né? As dificuldades que a gente tem no dia a dia, aquele momento que a gente está passando por um problema e a gente não consegue pensar numa solução e fica desesperado com isso, a gente está abrindo. Dependendo da força que a gente tem, a gente cai de vez, né? Então, é para isso que isso está escrito aqui, não é para a gente entender qual que é o processo que as trevas utilizam para fazer o sequestro do corpo. O que importa para a gente é saber o seguinte: se eu abrir a minha mente, se eu dei brecha, isso pode acontecer. E assim, no caso do Felício, a gente tinha que entender o quê? Ele trabalhava para eles. Sim, É que nem aqui na Terra. Vamos lá. Quem trabalha para uma organização, sair significa o quê? Morte. Vai morrer, não vai? É a Uhum. mesma coisa. mas Lá eles não vão matar. é, Quer dizer, vão matar. estou matando, Estão né? matando, Vão né? matar, né? Vão tomar conta, né? É isso Vão aí, tomar mas conta. o que eu posso dizer é o seguinte: quem de nós não pode pôr a mão no fogo e falar assim: eu não trabalhei para as trevas? Ah, não tem. Não tem jeito. Como que a gente vai saber? Quem de nós não pode dizer que ainda não sofremos a influência, Consequência. a influência desses espíritos das trevas nos quais nós nos associamos no passado? Então, é, Não tem. é assim, A influência. a gente está olhando para o feliz, está falando, oh meu Deus, oh meu Deus, olha como que ele fez. Mas nós, em determinado momento de nossas encarnações, mesmo sendo essa ou passadas, a gente fez coisas semelhantes. Talvez não tenha ido tão fundo quanto ele foi, mas não podemos condenar o que ele fez, né? Por quê? Porque quem daqui pode atirar a primeira pedra? A gente tá que nem a mulher adúltera. É, é. É melhor a gente largar as pedrinhas todas. Sabe, não é olhar o que está acontecendo, julgar e condenar o Felício. É olhar o que está acontecendo e falar assim, caramba, eu posso ter passado por isso também. Deixa, agora que eu estou consciente, agora que eu conheço a luz, de longe, né? A gente conhece de longe a luz. Deixa eu procurar andar naquela direção e não na direção contrária, né? Ó, aí acho que é legal a gente dar mais essa explicação. Meu Deus, agora me embaracei. E quem está aqui no Hospital Esperança? O corpo espiritual de Felício, ou mais propriamente, seu perispírito. E aí eles vêm explicando aqui, eles têm um adendo. Temos um conjunto de 7 corpos espirituais, na seguinte ordem: corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico e corpo átmico. Os 4 primeiros são os corpos envolvidos na trama deste livro, né? Então, físico, duplo, perispírito e mental inferior, tá? Após a morte do corpo físico, o duplo deixa de existir e suas energias são muito disputadas pelas falanges inferiores do submundo. Até isso eles disputam. São, São energias, né? Eles devem fazer alguma coisa. são como hienas, né? Que comem a carniça, né? Urubu. Ah, tá. Aí ele fala, mas isso é um esquartejamento de corpos. Expressei conforme a primeira comparação que me veio à mente. Surpreso, José Mário? Muito. Eu já havia presenciado quadros de sequestro de duplo etérico, de pessoas encarnadas que viviam sua vida conscientes, trabalhavam, conviviam socialmente, mas escravizadas por gravíssimas obsessões. Esse fenômeno de corpos fracionados ainda não era do meu conhecimento. Então, aqui, ó, que fala isso, ó.
pessoas que tinham o O duplo. duplo etéreo sequestrado e que viviam suas vidas conscientes, trabalhavam e conviviam socialmente, mas escravizadas por gravíssimas obsessões. Ou seja, a pessoa não precisa estar em coma para acontecer isso. A pessoa pode ter uma vida normal, mas ela está Preso. tomada pela obsessão, tomada pelo escravizamento, escravidão do pretérito. Do duplo. E aí você fala assim, a gente vai ter que analisar o nível das obsessões. Entendeu? Mas uma coisa que eu queria falar, não é para a gente ler isso daqui e ficar com medo e achar que atrás de cada porta tem um dragão tentando pegar a gente. Não é isso. É para a gente olhar isso daqui e ver como é que funciona, né, essas organizações para que a gente possa se motivar a ser diferente, sabe? O medo só vai ajudar a abrir mais brechas para que a gente possa ser tomado por esses espíritos que não querem que a gente avance, né? Então, que a gente não utilize tudo que a gente está escutando aqui para nos derrubar, mas para nos falar assim, nos prevenir. Olha, presta atenção nos passos que você dá, porque determinados tipos de passo que você dá pode te abrir brechas para isso que a gente está vendo aqui, não tão fundo, mas em algum certo nível de influenciação. Aí ela coloca aqui, esses fenômenos são chamados de dissociação de corpos, algo que acontece quando se está encarnado ou mesmo fora da vida física. Então se dá tanto para encarnados como para desencarnados. Tá? E onde está o corpo mental inferior de Felício? O rapto dos seus corpos foi feito por mentes ardilosas. Após um ritual de passagem aceito por ele espontaneamente, em uma noite de sono fora do corpo físico, ele foi promovido à condição de servidor de experimentos científicos. Se lembra? A gente vem conversando, ó, vamos fazer uma boa oração antes de dormir, vamos se precaver, vamos, né, pedir a Deus a nossa proteção, essas coisas todas. Então, na hora que ele estava fora do corpo, ele aceitou. Ele foi espontâneo. Então, assim, é livre-arbítrio. Não tem o que a gente possa fazer. Não tem centro, não tem nada que possa modificar. Ele aceitou. Não foi Ele a força, aceitou. né? Não foi a Não, força. Foi não. com o consentimento dele. Foi livre-arbítrio. Sabia, inclusive, que poderia perder a vida física e que sua graduação se perpetuaria após a sua morte nas organizações dos dragões no Vale da Doença. Para isso, recebeu um implante na região correspondente ao bulbo raquidiano, sob a forma de um pequeno anel com um diâmetro do dedo mínimo, que foi alojado no duplo etérico. Esse pequeno aparelho circular é um propulsor de desagregação molecular que permite esse fracionamento ou expansão controlada dos corpos à distância. Vou perguntar. Oi, Leda, diga. Teve aqui aquela parte que ele se arrependeu, que ele fez uma boa ação, certo? Que nós lemos antes. Ele fez um julgamento certo. Certo, E isso. Ele começou a perceber que ele precisava fazer alguma coisa melhor, não é isso? Esse colocamento desse anel foi antes ou depois? Foi antes. Foi quando ele se associou. Foi antes, então. Quando ele se associou às hordas do mal. As organizações dos dragões. Entendi. E aí aquela coisa, aquilo que eu fiz uma comparação. Quando a gente vive numa organização da Terra, se você está lá fazendo tudo, se associou, fez tudo direitinho, o que acontece se você sair? Você morre. Sim. Às vezes não morre. Às vezes Então, perde o dedo. me passou aqui uma coisa na cabeça,
que foi assim, como ele começou a querer sair disso, eles então colocaram uma outra Não, coisa nele. não. Não, já estava antes. Aquele anel é o anel de controle. Se ele começou a Uhum. querer sair, o que eles fizeram? Mexeram no botão lá e desligaram ele. Puxaram para começar a se sentir Fazer mais. reforma. Entendi. Entendeu, Leda? Entendi, Agora, eu não entendi. sei qual é o tipo de controle que eles tinham. Isso daí eles não vão explicar tanto no livro, porque eles não vão. Não é objetivo Não do é livro isso, né? objetivo, Tá, entendeu? certo. Mas o que que a gente vê? Os médiums conseguem ver isso? Conseguem. Quem tem evidência, e principalmente porque o plano espiritual mostra. É, grande parte dos aparelhos estão realmente nesse tronco, né? O tronco encefálico, pega muito esse bulbo e a gente vê. Isso daí a gente vê e a gente sabe que nós na Terra não fazemos nada. Quem pode tentar fazer alguma coisa é o plano espiritual, mas precisa. Esse assistido tá querendo demais essa retirada e fazer por merecer tudo isso. Porque se Entendi. não quiser, gente, venhamos e convenhamos. Eles vão lá, tem um trabalho imenso para tirar. No dia seguinte à noite, ele vai lá e aceita novamente. Aceita novamente. E olha, para que a gente encerre, a gente vai encerrando aqui, ó, a gente vai reiniciar amanhã. Felício se consorciou com o mal.